Fala, colega veterinário, estou muito ansioso aqui porque a gente está indo para o nosso aquecimento Black, porque a nossa Interpreta Black vai ocorrer no dia 3 de novembro. 3 de novembro eu vou abrir uma opção para você entrar com o curso, todos os meus cursos, Chancela do MEC, mentoria comigo, plantão de dúvidas ao vivo no Google Meet. Isso tudo com um preço de Black. Você vai entender melhor. Então, estou deixando aqui na descrição desse vídeo que você vai aprender pra caramba. Vou deixar aqui na descrição o grupo do WhatsApp para você entrar na lista de interessado dessa grande oportunidade. Vai ser a oportunidade do ano, beleza? Dito isso, eu estou muito empolgado para te explicar ou te relembrar de um aspecto mais fácil, né, de uma performance mais simples, o que é aquele negócio no hemograma que vem desvia à esquerda, desvia à direita, que é isso, né, hipossegmentação. Olha, isso pode ser uma chave decisiva para você elucidar o teu caso clínico, tanto em cão quanto em gato. Então, eu sugiro que você preste atenção nessa aula, tá? Ela vai ficar disponível por pouco tempo, enquanto a gente não abre a nossa Interpreta Black, tá? E você não esqueça de ir na descrição desse vídeo e se inscrever. Dá pause aqui e vai lá, entra no grupo e aguarde, porque o que eu vou te oferecer é quase que pornográfico, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto em relação a desvio à esquerda, desvio à direita. Antes de você começar a querer decorar, eu te peço, calma. Sabe por quê? Porque antes de você saber o que é desvio à esquerda e à direita, é importante que minimamente você tenha acesso de novo ao quê? A neutropoiese. O que é neutropoiese? É a formação, né, desde o período de célula-tronco até o final do estágio de vida de um neutrófilo, tá? Então já perceba, quando eu falo em desvio à esquerda e desvio à direita, eu tô falando dele, do neutrófilo principalmente, tá? Nós temos alguns casos de desvio de eosinófilo, etc. Mas aqui o ponto principal que você vai mais encontrar na tua rotina é o famoso desvio à esquerda e à direita de neutrófilo. Então, já presta atenção nisso. Olha só, esse esquema que eu fiz aqui é basicamente o seguinte, para te mostrar que um neutrófilo, ele percorre 3 etapas da vida num sentido unidirecional. O que significa isso? Que uma vez produzido aqui na medula, isso aqui é a medula óssea, tá bom? Ele cai no sangue, o sangue é uma rodovia, e essa rodovia leva aonde? Ao tecido. E aí, o neutrófilo vai para o tecido. Ele não volta do tecido para o sangue, tá? É importante saber que ele faz um caminho reto, tá bom? Então, vem aqui na medula óssea, que é esse esquema que eu desenhei para você. Para você ter um neutrófilo segmentado, pessoal, o neutrófilo segmentado é um neutrófilo adulto, maduro, tá bom? Então, para você ter um neutrófilo segmentado, que é aquele que você vê na circulação quando coleta o sangue, né? Você tem a produção dele, e essa produção não é de um dia para a noite, gira em torno aí de 4 a 7 dias da produção completa de um neutrófilo, né? Já pensa, poxa, João, são 7 dias para produzir um neutrófilo? E quando o organismo está precisando imediatamente, o que acontece? Aí que mora a chave, o segredo, a sacada. O organismo, né, a medula, ele leva 7 dias para produzir um neutrófilo segmentado. Só que ele não fica, né, desnudo, né, não fica indefeso quando você tem um processo inflamatório agudo. Sabe por quê? Porque ele tem aqui alguns compartimentos. Imagina que você está num campo de batalha e aí você começa a ver que a batalha é intensa, e aí você tem os soldados que estão preparados, estão maduros, mas aí você começa, olha, vamos começar a colocar o oficial de reserva, mulheres, crianças, idosos, para que eles também, de alguma forma, possam, né, nos ajudar nesse combate. Então, é mais ou menos isso que acontece no desvio à esquerda, tá? Primeiro eu vou te mostrar quem são as células precursoras de um neutrófilo maduro, né? Nós temos aqui uma fase de proliferação
né? E de maturação, né? Nós temos aqui o mieloblasto, promielócito, mielócito, no compartimento de proliferação. Aqui a gente tem mitose, e conforme a mitose vai ocorrendo, a célula vai se tornando mais madura. Pessoal, depois de um tempo, né, você começou a produzir aí mielócitos, esses mielócitos eles vão para um outro compartimento na medula óssea, que se chama compartimento de maturação. Adivinha o nome e o porquê? Porque esse compartimento de maturação, ele, na verdade, é um espaço em que não há mais mitose. Há o quê? A maturação dos precursores de neutrófilo, por exemplo, metamielócito, uma versão um pouco mais madura, que é o que você já conhece, que chama de bastonete, não é isso? E aí nós temos o compartimento de armazenamento de neutrófilo, que é aquela demanda que a gente vai usar num processo inflamatório / infeccioso agudo, né? Então, presta atenção, aqui nesse compartimento de armazenamento, né, você tem uma população de neutrófilos segmentados, mas temos também uma pequena população de bastonete. Então, você já entendeu como é que funciona. Depois que esse neutrófilo está aqui segmentado, está maduro, ele vai e cai no sangue, né? E aí a gente chama de compartimento circulante, beleza? No compartimento circulante, colega, nós temos dois, né? Nós temos dois compartimentos, o que está circulante e o que está aderido aqui, né? Compartimento que a gente chama de compartimento marginal. Então, no sangue, nós temos dois compartimentos, circulante, que é aquele sangue que flui, que você obtém na coleta de sangue, e o marginal, beleza? Quando esse marginal se adere aqui a proteínas como integrinas, selectinas, o neutrófilo faz a diapedese, independente de ter um processo inflamatório em curso ou não. Ou seja, o tempo que o neutrófilo vai ficar circulante aqui é em torno de 10 horas. Então, a vida média dos neutrófilos sanguíneos é de 10 horas. Por quê? Depois de 10 horas, os neutrófilos vão aderir à membrana, à parede do endotélio, vão fazer a diapedese e vão migrar para um tecido, independente se tem inflamação ou não. Se tem inflamação ou infecção, eles vão participar do processo. Se não tem, eles vão ali fazer sua aposentadoria e morrer. Tá certo? Então, perceba que o neutrófilo envelhece normalmente no tecido. Então, você não vê neutrófilo velho normalmente no sangue. Cara, se tu já entendeu o que eu falei até aqui, desvia esquerda e desvia direita serão quase que de uma escola infantil para você, tá certo? Não vou me ater muito a compartimento marginal, circulante. O que eu quero que você entenda nessa aula é justamente isso aqui. Se você entendeu que a medula óssea tem compartimentos e que em cada compartimento você tem aí uma população de neutrófilos imaturos até chegar no maduro, você já entendeu metade do caminho, cara. Por quê? No desvio à esquerda, o que acontece? Você começa num processo que geralmente é agudo e hiperagudo, você começa a ter a necessidade da liberação de neutrófilos mais jovens para chegar no tecido e participar daquele processo inflamatório, infeccioso, né? Por exemplo, caso de uma piometra. Pô, você acha que o organismo vai esperar uma semana para produzir novos neutrófilos enquanto a infecção progride? Não. E o que ele faz normalmente? Ele libera todos os neutrófilos maduros do compartimento de armazenamento, mas também libera o quê? Bastonetes, né? Porque, embora não tenha toda a função de neutrófilo maduro, ele vai ser útil nessa batalha. E, eventualmente, nós temos aí a participação de neutrófilos até mais maduros, como metamielócito, mielócito, né? E isso aqui a gente chama, quando a gente vê no sangue, de desvio à esquerda. Olha só, o esquema de maturação de Schilling, ele deixa claro por que é esquerda, né? Porque, olha só, o neutrófilo segmentado, né, é aquele neutrófilo que está pronto, que está maduro. O núcleo desse neutrófilo é segmentado, por isso que a gente chama ele de segmentado. Só que quando você coleta um sangue do teu paciente, e aí vem no resultado do hemograma, né, desvio à esquerda, você vai olhar lá para quem? Para segmentado, vai olhar para quem? Para neutrófilo bastonete, você vai olhar para metamielócito e você vai olhar para mielócito.
Por quê? Porque você tem que entender e classificar esse desvio à esquerda. Então, pessoal, essas células aqui, né, principalmente metamielócito, mielócito, elas são, né, uma população que está presente somente na medula óssea em condições fisiológicas, normais. Agora, quando você tem um processo inflamatório agudo e etc., você começa a depender do processo a liberar neutrófilos mais jovens. Por isso que é desvio à esquerda, porque eu estou começando a ver no sangue neutrófilos mais imaturos, né, no grau de maturação que a gente vai vendo aqui, que geralmente é escalonado. Tá certo? Então, isso aqui é desvio à esquerda, pessoal. Vou botar vocês na prática para você entender como é que funciona o Interpreta VET, beleza? Se liga nisso aqui. E depois, pessoal, o neutrófilo velho, ele não vai ter cabelo branco igual o meu, barba. Como é que ele se mostra velho? Porque você lembra que eu te contei agora que um neutrófilo, ele dura 10 horas na circulação e vai para o tecido. Ora, se eu estou vendo neutrófilo velho no tecido, no meu sangue que eu coletei do meu paciente, eu vou chamar isso de desvio à direita. Mas como é que eu vejo isso? É porque, né, o neutrófilo velho, ele apresenta muitas segmentações, né? E aí a gente chama isso de hipersegmentação ou desvio à direita. João, desvio à esquerda e desvio à direita acontece pelos mesmos motivos? Não. Tá bom? Então, você vai entender agora o que é um desvio à esquerda, pessoal. Olha só, o desvio à esquerda ele pode ser regenerativo ou degenerativo. Pessoal, isso é classificação de literatura, tá certo? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa para você que está aí agora olhando um laudo e vendo o desvio à esquerda, tá? Então, para você chamar um desvio à esquerda de regenerativo pela literatura, você tem que ver no teu laudo de hemograma, o primeiro, uma leucocitose, certo? Isso pela definição de Chalmers, tá? Que é o pai da hematologia, é o livro pai da hematologia veterinária, tá? O que você tem que ver? Leucocitose, ou seja, leucometria global acima da referência, neutrofílico, ou seja, você tem que ter também, além de uma leucocitose, uma neutrofilia, tá certo? Onde, nessa neutrofilia, o número de neutrófilos maduros é maior do que o número de neutrófilos imaturos. Isso aqui, pessoal, a gente considera como uma resposta apropriada. Vamos pensar num campo de batalha. Você é o líder, você é o general, você está lá no topo da montanha, você está vendo seu exército. Aí você começa a olhar a sua equipe, né? E você vê que tem muito soldado treinado no campo de batalha, algumas mulheres, algumas crianças, alguns idosos, né? E você pensa, bom, isso aí, para um batalhão desse que a gente está enfrentando, é uma resposta apropriada. Ou seja, pessoal, em outros termos, a medula óssea está respondendo a um processo agudo. Ok, isso é um processo esperado. A gente chama de resposta apropriada porque é um desvio à esquerda regenerativo. Vou te mostrar na prática aqui. Olha só, um leucograma em que a gente tem um desvio à esquerda regenerativo. Primeiro, leucocitose. Opa, temos uma leucocitose. Neutrofílica. Temos aqui, olha, segmentados. Aí você soma tudo que for neutrófilo, tá? Tanto os maduros quanto os imaturos. Bom, o que você faria aqui? Somaria... uma coisa importante, você tem que olhar para os valores absolutos, tá? Não olha para o valor relativo. Você vai olhar aqui e você tem uma leucocitose com uma neutrofilia. Olha, soma aqui 17.537 mais 988, nós temos uma neutrofilia com desvio à esquerda. Por quê? O número de bastonete está elevado. Olha aqui, o máximo aqui 540. Opa, isso aqui já é um desvio à esquerda. Desvio à esquerda o quê? Regenerativo. Ué, o número de neutrófilos segmentados não é maior que o bastonete? Ou seja, maduro está maior do que imaturo. Então, de novo, leucocitose com neutrofilia, onde você tem aí o aumento de neutrófilos jovens, só que a população de maduros é superior à população de imaturo. Entendeu? Fica tranquilo, né? Depois que você entendeu a base, que é o que eu faço lá no Interpreta VET, tá? Eu te dou toda a base do zero ao avançado, para quando a gente chegar na aplicabilidade, na implementação, você ficar à vontade. Pô, já sei isso, o João acabou de explicar. Então, isso aqui é um modelinho para você entender, né? Uma cerejinha para você entender como é que é dentro do Interpreta VET. E eu não estou falando da mentoria, não estou falando do plantão de dúvida, tá? Isso aqui é só o curso.
Beleza? Fora, imagina o que você pode discutir com a gente na mentoria, lá nos plantões de dúvida ao vivo. Só estou plantando a sementinha por causa da nossa Interpreta Black, tá? Mas vem comigo aqui. Essa resposta é apropriada. Bom, João, se você está falando de desvio à esquerda regenerativo, deve ter um outro, né? E esse a gente chama de desvio à esquerda degenerativo. João, o que significa desvio à esquerda degenerativo? Pessoal, segundo a literatura, o Chalmers, é um desvio qualquer que você tem, ou seja, você tem uma população de neutrófilos imaturos acima do valor de referência, sem leucocitose ou qualquer situação em que o número de neutrófilos imaturos sobreponha o número de neutrófilos maduros, né? Ou seja, por isso que a gente chama de resposta inapropriada. Imagina você como general olhando o campo de batalha. Aí você, pô, quero saber se meu exército está ganhando ou está perdendo. Aí eu olho para o campo de batalha, faço uma visão geral e vejo, né? Aqui desse lado, mais ou menos 150 mulheres, aqui 300 crianças, aqui 200 idosos e 50 soldados. Ou seja, cara, liga o alerta, porque existe uma chance de eu perder essa batalha. Entende? Pô, eu estou vendo mais mulheres e crianças do que soldados treinados. Opa! Acontece isso em muitos hemogramas, né? E, geralmente, essa é uma resposta inapropriada. Vamos supor aqui, pessoal, um caso de uma piometra, tá? Piometra, você sabe que o tratamento é basicamente cirúrgico. Se você investir só na antibiótico-terapia, pode ser que o seu paciente sucumba, né? Isso por quê? Porque a medula óssea, esse tipo de infecção leva a medula óssea à exaustão. Ou seja, a medula está lá, começou a guerra. Opa, mandei os neutrófilos segmentados. Opa, tá esquisito ainda, vou mandar os bastonetes. Vou mandar a metamielócito. E aí, de repente, olha, o número de segmentado caiu. E o número de imaturos elevou. Opa, parece que a gente está perdendo essa guerra. Dá uma olhada aqui. Eu separei um caso para você, tá? Onde o animal não tem leucocitose, mas olha isso aqui também. Segmentados, 4.408. Bastonete, 8.512. Metamielócito, 304. Então, você vê que o somatório de imaturos sobrepõe o total de maduros. Isso aqui é o desvio degenerativo. Desvio à esquerda degenerativo. Ficou claro para você? Né? Ah, João, mas se tivesse leucocitose aqui? Não interessa. A regra maior é, se imaturo sobrepuser o maduro, você já classifica como degenerativo. Nesse caso, aqui também não tem leucocitose, ou seja, é degenerativo e ponto final. Tá certo? Então, para ser desvio, qualquer desvio, você tem que ter o aumento de neutrófilos imaturos no seu hemograma. Agora, como é que a gente classifica esse desvio? Degenerativo, nesse caso. Regenerativo, aquela leucocitose neutrofílica, onde maduro sobrepõe imaturo. Nesse caso, é completamente o contrário. Tá? Isso aqui sugere, pessoal, sugere que você está perdendo a batalha, que tem alguma resposta que está começando a exaurir ou superando, né, a capacidade da medula em produzir mais. E isso é um alerta. Só que, na verdade, colega veterinário, o que você precisa saber de verdade para definir se a medula está exaurindo ou não, são os hemogramas seriados. Tá certo? Não é apropriado que você tome uma interpretação de regenerativo ou degenerativo olhando somente um hemograma. Por quê? Estou com o hemograma do paciente no tempo zero. Daqui a 3 dias, vamos ver como é que está. Né? Tá tendo um desvio regenerativo? Porque assim, pessoal, o neutrófilo tem 10 horas na circulação. É dinâmico, de um dia para o outro você pode ter uma reviravolta. Tá? Então, a cada 3 dias, 2 dias, você refaz e vai acompanhando aquele paciente mais crítico para saber o quê? Bom, nesse primeiro momento, a medula pode ter respondido com resposta desvio regenerativo. Opa, mas se a infecção, por exemplo, persiste, opa, no hemograma 2, já estou vendo que está diminuindo segmentado e está aumentando imaturo. No hemograma 3 tem mais imaturo do que... Opa, esse animal precisa de uma intervenção, um acompanhamento mais próximo.
porque a tendência é que esse animal não consiga responder a essa inflamação, a essa infecção por si só. Cara, você entendeu isso? Maravilha, já saio daqui feliz. Mas eu vou te mostrar o que é o desvio à direita. Pessoal, desvio à direita é o seguinte: você imagina que na situação normal, olha, aqui é a medula óssea, aqui é o sangue e aqui é o tecido. Lembra que eu falei que 10 horas o segmentado, independente de ter um processo inflamatório, infeccioso, vai para o tecido? E ele vai. Só que, pessoal, existe um mecanismo que impede a saída do neutrófilo para o tecido. Portanto, se ele não vem para cá curtir sua aposentadoria, ele envelhece no sangue. E aí, quando ele envelhece no sangue, né, por conta de um principal motivo que eu vou te falar agora, né, que é o cortisol, ele acaba envelhecendo no sangue, hipersegmentando e aparecendo no teu hemograma como neutrófilo hipersegmentado. E o principal responsável por essa presença de neutrófilo hipersegmentado é o cortisol, seja ele endógeno ou exógeno, tá? Isso, a presença de neutrófilo hipersegmentado no sangue, a gente chama de desvio à direita. Primeira coisa para interpretar um neutrófilo hipersegmentado é: sua amostra foi realizada, o hemograma do seu paciente foi realizado com a amostra velha? Se foi, essa hipersegmentação pode ter sido in vitro. Mas se é ali, você armazenou refrigerado por 24 horas, a hipersegmentação é real. E aí você pensa, bom, hipersegmentação, João, então pode ser um sinal de aumento de cortisol sanguíneo? Opa, aí que eu queria chegar com você. Eu vou te falar, a maioria dos pacientes que fazem hemograma aqui no laboratório com hipercortisolismo apresentam 3 coisas, já anota. Primeiro, hipersegmentação. Segundo, trombocitose, porque o cortisol também influencia na plaqueta sanguínea. Beleza? E, eventualmente, um hemograma de estresse. O hemograma de estresse, o leucograma de estresse, que se você não conhece, é aquele mediado pelo cortisol, que é basicamente leucocitose com neutrofilia, monocitose, linfopenia e eosinopenia. Mas isso é um assunto para outro que você vai ver dentro do nosso curso lá, no curso de hemograma, dentro do nosso curso de extensão de interpretação de exame. Mas volta aqui. O cortisol, pessoal, ele pode impedir a saída do neutrófilo para o tecido. E aí você vai ver no hemograma, né? E aí você pode suspeitar de algumas possibilidades. Por exemplo, está tomando corticoide? Primeira pergunta que você tem que fazer. Esse animal pode ter um hipercortisolismo? É uma outra pergunta. Às vezes esse é o primeiro sinal. Beleza? Então não subestimem essa informação no comentário do laudo. Beleza? Então, isso é o desvio à direita. Certo, colega veterinário? Vamos dar uma olhada aqui num desvio à direita de um gato. Tá? É um gato que estava desidratado, portanto, ele apresentava hiperproteinemia. Gato com agregação plaquetária, né? Quase sempre acontece. Né? E o rulô é por conta da desidratação mesmo, é outro assunto, não vou mencioná-lo aqui. Leucocitose por neutrofilia e monocitose. Pessoal, aqui tem desvio à esquerda? Não, porque olha só, apesar de ter neutrofilia, você não tem aumento dos bastonetes, nem de metamielócito, nem de mielócito. Então, isso aqui não é um desvio, porque não tem um desvio para o lado. É só uma leucocitose por neutrofilia e aqui uma monocitose. Só que o que eu queria mostrar para você, a presença de neutrófilo hipersegmentado vai aparecer aqui no comentário do teu laudo, tá? E não subestimem essa informação, tá? Porque o cortisol, ele pode aumentar no organismo por vários motivos, né? Então, você tem que pensar, neutrófilo hipersegmentado na amostra que eu mandei, tem que investigar a concentração de cortisol desse paciente. O que pode provocar aumento de cortisol no paciente? Será que eu estou fazendo isso? Será que é o estresse crônico do paciente? Será que é um distúrbio endócrino? Enfim, né? E aí você pode me perguntar, João, eu posso ver um animal com desvio à esquerda e à direita ao mesmo tempo? Parece que não, né? Mas pode. Basta que o animal tenha um desvio à esquerda e ele apresente algum distúrbio hipercortisolemiante, né? Ou que esteja fazendo
né, uma administração exógena de cortisol. Então, uma coisa não influencia muito na outra, certo? Então, não esqueça que o animal pode ter desvio à esquerda e pode ter desvio à direita na mesma amostra, sem problema nenhum, tá? Então, perceba que o desvio à esquerda, ele é causado por um motivo, tá? Inflamação aguda, superaguda, etc. Aí você vai ver se é regenerativo, degenerativo, fazer hemograma seriado, etc. Desvio à direita já nos remete mais ao neutrófilo que envelheceu no sangue por algum motivo. E aí a gente pensa muito no cortisol, beleza? Então, se você entendeu isso, cara, só uma coisa que eu quero deixar claro, que a gente pega aqui raramente, mas acontece, que é a presença da síndrome de Pelger-Rouet. A síndrome de Pelger-Rouet, pessoal, é uma síndrome genética, ou seja, o animal sempre vai apresentar isso, tá? E é o quê? A gente vê muito no sangue o neutrófilo, né, o seu grau de maturação, pelo seu núcleo. Ah, ele está só em bastão? É um bastonete. Ah, é um neutrófilo maduro com segmento? Segmentado. Ah, tem muitos segmentos? Hipersegmentado. Só que existe uma condição genética chamada de síndrome de Pelger-Rouet, que é mais comum no cão do que no gato, mas pode acontecer nos dois, onde você tem a hipossegmentação genética desses neutrófilos. Às vezes em eosinófilo, basófilo, etc. Mas a gente está falando de neutrófilo aqui, então cuidado. Quando você vê, né, por exemplo, esse caso que a gente pegou, ó, presença de neutrófilos e eosinófilos hipossegmentados apresentando um núcleo bilobulado, arredondado, predominantemente em formato de bastão. O que significa isso? Que, opa, tem alguma coisa errada. Como é que a gente suspeita de Pelger-Rouet? Quando você vê muita hipossegmentação e quando você correlaciona com o estado do paciente. Pessoal, a síndrome de Pelger-Rouet não provoca nenhum prejuízo ao paciente. Tá? Não provoca nenhum prejuízo. Ele responde tranquilamente às leucocitoses neutrofílicas, o neutrófilo tem a mesma função, só que ele segmenta menos. E aí, quando você olha no microscópio, você diz, cara, será que isso é desvio esquerdo ou é Pelger-Rouet? Então, qual é a carinha do Pelger-Rouet? Um animal que não tem cara nenhuma de processo inflamatório, está rígido, está saudável, aí você faz o hemograma dele num check-up, aí você vê um monte de hipossegmentação, opa, tem alguma coisa errada. E uma outra coisa, a confirmação desse Pelger-Rouet num próximo hemograma. Então o animal está bem, está serelepe, veio só para um check-up, veio um monte de hipossegmentado, assim, meu amigo, vamos repetir esse exame em 7 dias, tá? E aí, como é que foi? Olha, agora a gente não pode mais falar tutor, agora tem que falar responsável pelo animal. Não pode falar nem mais tutor, nem proprietário. Tem que falar responsável pelo animal. Beleza? Isso é uma atualização aí recente, tá? E aí você vai falar para o responsável o seguinte, né? E aí, como é que foi a semana dele? Tranquila, comendo normal. Normal, tá? Basicamente normal. Aí coleta um segundo hemograma, mesmo os hipossegmentados. Aí você vai falar, olha, muito provavelmente esse animal, a gente pegou num pastor alemão, muito provavelmente esse animal tem síndrome de Pelger-Rouet. Ah, doutor, mas isso significa? Calma, isso aí é só uma alteração genética que altera aí a segmentação do neutrófilo, mas o animal continua super saudável. Para que você tem que falar isso para ele? Porque, cara, se por acaso esse animal adoece e vai fazer hemograma em outro lugar, esse animal tem que ter o diagnóstico de Pelger-Rouet, porque senão vai provocar uma confusão no hemograma do paciente que está doente, né? Então, você saber previamente que ele tem Pelger-Rouet é imprescindível para o curso da vida desse animal, tá? Geralmente, você vai ter que avisar, né, se o responsável chegar em outra clínica e falar, olha, tem que saber que é Pelger-Rouet positivo esse animal, tá? Porque às vezes pode confundir totalmente o hemograma do paciente. Beleza, colega veterinário? Isso é uma aula rápida para você implementar imediatamente. Estou muito animado porque, claro, a gente está fazendo essa aula aqui porque no dia 3 de novembro eu vou falar, não compre curso de interpretação de exames laboratoriais até lá. Sabe por quê? Porque quem está falando trabalha com isso há 15 anos, tem especialização e mestrado na área de patologia clínica, é diretor da Associação Brasileira de Patologia Clínica Veterinária e tem um laboratório veterinário há 11 anos. Então, todos os caminhos, né? Ainda dou aula na pós-graduação, já dei por 6 anos na graduação, tudo que eu podia explorar de exame laboratorial eu já explorei e eu trouxe
tudo aqui para você entender de forma clara e de forma prática o que significa interpretar exame com assertividade. Eu acho que depois desse vídeo você vai separar, vai se inscrever lá no link da descrição, né? Que aí você vai entrar num grupo de interessados para a gente, no dia 3 de novembro, abrir essa oportunidade para você pagando um preço de Black. Todos os cursos que eu tenho com chancela do MEC virou, né, um curso de extensão só. Todos os meus cursos, hemograma, bioquímico, urinário, eles viraram um curso único de extensão com mais de 40 horas, com chancela do MEC, para turbinar o teu currículo. E você não só vai ter acesso a esses cursos, como também vai ter acesso a mim, aos meus especialistas que eu contrato, a minha equipe, para tirar dúvida de caso real. Pô, João, estou estudando hemograma, mas ainda não cheguei no bioquímico. Pode me ajudar aqui? Você joga no grupo da mentoria, a gente vai avaliar teu caso. Ah, João, mas eu quero falar isso pessoalmente num vídeo. A gente tem 2 plantões de dúvida por semana, tá? A gente sempre costuma fazer, né, na terça e na quinta, às 8h30 da noite, porque é a hora que mais veterinários estão disponíveis, né? E eventualmente em outros horários. Mas o fato é que você vai estar resguardado de todos os sentidos. Enquanto você aprende, a gente te ajuda, mata as suas dúvidas dos casos clínicos reais que você está trazendo e você vai ter, além de tudo, os cursos, acesso vitalício e a mentoria e plantão de dúvidas durante 1 ano, 12 meses, até você pegar autonomia, né? E conseguir decolar por si só. Então, eu vou pegar na tua mão mesmo, tá? Então, faz o seguinte, tá com preguiça de ir no link da descrição? Tem aqui o QR Code. Você vai entrar direto nesse grupo e eu espero que você aguarde para não... Ah, mas tem um curso tal que está ensinando também interpretação de exame, mas a regra é clara. Na faculdade faziam muito isso comigo. João, você não quer dar aula de nutrição? Você não quer dar aula de epidemiologia? Meu amigo, eu sou patologista clínico. Eu dou aula de interpretação e exames laboratoriais. É isso que eu faço, tá certo? Então, quem quer falar de tudo, não fala de nada. Eu me especializei e fiz o mestrado nessa área. Então, vem comigo que você vai se dar bem. Beleza? Então, te aguardo no próximo vídeo do aquecimento da nossa Interpreta Black. Falou!